No nosso último programa, nós começamos a estabelecer uma relação entre a Revolução Francesa e a aclamada obra do Christopher Nolan, Batman, um Cavaleiro das Trevas Ressurge, o último filme da sua famosa trilogia. Christopher Nolan usou como uma das suas fontes de inspiração o livro, a grande obra clássica do Charles Dickens, chamado Um Conto de Duas Cidades. Nós vimos no programa passado algumas relações entre eles dois e no programa de hoje vamos aprofundar um pouco mais as ideias da Revolução Francesa através dessa obra do Christopher Nolan. O Geek História começa agora! Continuando então a fazer essa análise entre essas duas grandes obras, nós podemos definir, ou aquilo que falamos no programa passado, que existe um discurso revolucionário por trás de todo esse último filme do Batman. Esse discurso revolucionário se apresenta através do Bane e através de outros vilões que surgem ao longo de toda a trama. Se apresenta na figura da Talia al Ghul, faz algumas relações com o próprio Ra's al Ghul. O próprio Batman se apresenta como um revolucionário, ou, em algumas outras visões, nós podemos falar que o Batman é um contra-revolucionário. E essa revolução que acontece em Gotham, ela é totalmente inspirada na revolução, ou no pós-revolução na França ali em 1789. Se nós formos olhar um pouco para a situação da França, nós vamos puxar lá no começo do século, e nós vamos olhar que ao longo daquele século XVIII, a França inteira ela sofre muito com pelo menos 2 invernos muito rigorosos. Esses invernos castigam uma população que vive de agricultura e essa população perde a sua principal fonte de renda. Com isso, você acaba gerando um problema econômico para o país, porque, primeiro estado, o clero não paga imposto. Segundo estado, a nobreza também não paga imposto. Então os impostos sobram todos para o terceiro estado, os camponeses e os sans-culottes, que são obrigados a pagarem os impostos todos e sustentarem toda a nobreza que vive fechada ali no seu mundo no Palácio de Versalhes. O rei Luís XVI não é nem um pouco hábil, como Luís XIV, por exemplo, para tentar contornar a situação e trazer o povo para o seu lado. O Luís XVI, ao contrário, ele é um cara um tanto quanto fechado, sei lá, meio tímido, não dado aos grandes discursos e muito menos às aparições em público. E isso acaba prejudicando a sua imagem. A imagem que se tem dele e da sua rainha é que são um casal que vive no mais absoluto luxo. A Maria Antonieta dá festas para tudo quanto é lado, ela gasta dinheiros com reformas nos seus vários jardins ali no Palácio de Versalhes, e cá entre nós, sustentar milhares de nobres naquele palácio não deve ser uma coisa muito barata. Então você começa a perceber ao longo desse processo que a crise econômica não começa em 1789. Assim como os problemas da França. Não é somente uma questão econômica ou da agricultura. Nós temos o pensamento iluminista surgindo com grande força nesse século, e os pensadores iluministas, alguns mais famosos, outros menos famosos, começam a disseminar as suas ideias entre o povo. E o povo abraça as suas ideias e esse diálogo vai sendo construído ao longo de todo aquele século. O ponto final é 1789. O ponto final desse processo, mas o início da Revolução em si com a queda da Bastilha. Nós podemos observar que antes da Revolução, os estados se reúnem. E ao longo dessa votação, primeiro e segundo estado sempre votam juntos, o terceiro estado é sempre aquele que sai perdendo, mas acontece uma reviravolta. E o terceiro estado não aceita as imposições de primeiro e segundo estado. Alguns membros do segundo estado passam a apoiar o terceiro estado e se proclama então uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte vai chegar no seu ápice com a tomada da Bastilha, um símbolo da Revolução. Os símbolos, como nós já falamos antes, que são extremamente importantes em todo esse processo, porque o povo vive de símbolos. Então tomar a Bastilha significa que a França absolutista do Luís XVI começa a ruir. Nós vemos isso lá no filme do Batman, quando o Bane, através de uma contestação da lei Harvey-Dent, ele acaba começando a criar um pano de fundo para libertar os presos e falar que se precisam de novos tribunais, que era preciso novos julgamentos, e que ele não estava ali como um opressor, ele estava ali como um libertador. Libertar os presos, jogar a população
ora satisfeita, ora insatisfeita com o governo de Gotham, ora satisfeita, ora temerosa com a sua própria polícia, ora satisfeita, ora temerosa com o clima que se faz pela própria presença do Batman ali em Gotham City, e o discurso do Bane inflamando essa multidão acaba fazendo com que muitos fiquem ao lado do Bane ao longo de todo esse processo que se desenvolve ao longo do filme. Na Revolução Francesa acontece a mesma coisa. A multidão, ora enfurecida, ora acalmada, submissa, ela vai sendo comandada pelos líderes dessa revolução. Essa revolução, que ela começa a partir ali, digamos assim, a partir da própria tomada da Bastilha, ela se arrasta por muitos anos. A primeira fase, os girondinos, que fazem parte da alta burguesia, é quem controlam essa revolução. A partir desse momento você vai ter surgindo, por exemplo, ali a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você começa a pensar numa divisão de poderes, criando o legislativo, executivo e judiciário. A França começa meio que a tentar encontrar um equilíbrio de governo, mas na verdade esse equilíbrio só favorece aos girondinos. E é por isso que a revolução continua. E se nós formos analisar bem a fundo o filme vai mostrar essa segunda etapa, que seria a etapa da Convenção Nacional, que se forma a partir de 1792 e se estende até 1795. Até nós chegarmos aqui, então nós passamos por um processo em 1789 de uma Assembleia Nacional Constituinte, em que os girondinos assumem o controle e começam a fazer uma série de medidas muito mais para beneficiá-los do que beneficiar o próprio povo, embora o discurso seja de benefício do povo. Nós temos a criação de uma nova Constituição, nós temos a proclamação da República e o ponto máximo disso tudo é a execução na guilhotina do Luís XVI. O conflito social é evidente na Revolução e o Christopher Nolan leva esse conflito social de uma forma brilhante para o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele trabalha com membros das várias classes sociais. Ele coloca as indústrias Wayne com uma crise econômica e essa crise faz com que os projetos sociais ali do Bruce Wayne, de todas as suas empresas, acabem indo por água abaixo. Ele leva uma contestação do próprio poder empresarial, fazendo um paralelo inclusive com a situação de Wall Street. Então ele vai muito além de um simples filme que mostra uma crise em Gotham. Ele usa Gotham para explorar essas situações todas. Se nós analisarmos na Revolução Francesa, em determinado momento se fecham todas as fronteiras da França. A França se isola em si para poder cuidar dos seus problemas internos. Em uma das cenas do filme, todas as pontes de acesso até Gotham são implodidas. E existe uma ordem para que qualquer pessoa que queira sair de Gotham, a polícia tem ordem de atirar para manter todo mundo ali fechado em Gotham por causa do medo da explosão daquela bomba que o Bane deixa circulando dentro da cidade. Então as comparações são muitas. A pirâmide social que se forma na Revolução Francesa é praticamente a mesma pirâmide social que nós vamos encontrar quando nós destrinchamos os vários níveis do que acontece no filme do Batman. As multidões têm o seu papel importante, mas os líderes também. E uma coisa que é interessante, na Revolução Francesa, o Robespierre, quando assume nessa segunda fase, ele acaba instalando o chamado período do terror, em que ele convoca vários tribunais públicos, e esses tribunais acabam executando todos aqueles que se opõem ao regime, e principalmente os burgueses, os políticos que faziam parte do regime anterior. O Robespierre perde a mão. Ele sai executando todo mundo, inclusive o Danton, um dos seus amigos e líderes dessa revolução junto com ele. O fim do Robespierre, quando ele perde a mão em tudo, é ser executado na própria guilhotina. Se nós olharmos para o que acontece no filme, o Bane tem esse discurso libertador, mas quem está agindo por trás de tudo é a Talia al Ghul. A Talia que detém o controle da situação. É ela que tem o controle da própria bomba. Então você cria o caos na cidade. Você coloca o espantalho no seu tribunal de justiça para julgar quem? Os nobres de Gotham. Para julgar as pessoas envolvidas nas maracutaias, na corrupção. Então você cria uma falsa impressão de que o poder vai para o povo, quando na realidade o povo é o que menos interessa, tanto no processo do filme, quanto da própria revolução. Porque o povo sempre é deixado de lado, embora ele participe e ele tenha os seus benefícios com tudo isso. O filme, ele mostra brilhantemente um Christopher Nolan construindo uma história com uma base política e ideológica muito sólida a partir dessa obra, por exemplo, de Um Conto de Duas Cidades, a partir de uma visão bem específica de Wall Street, ali no centro comercial de todos os Estados Unidos,
e mostra um conhecimento, muitas vezes, alguns personagens, como o próprio Alfred, muito bem interpretado pelo Michael Caine, dão um toque quase shakespeariano em toda essa obra do Christopher Nolan. O final dela é brilhante, o final da Revolução Francesa também, de certa forma. E assim nós vamos estabelecendo esses parâmetros e analisando que por trás desse filme existe muita coisa boa. Eu recomendo que você assista novamente esse filme com esse outro olhar. E o Geek História fica por aqui. Nós fechamos esses dois programas falando sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge e a Revolução Francesa, mas nós temos outras ideias que nós traremos para vocês ainda, abordando esse mesmo filme em outros contextos mais filosóficos. Nós agradecemos você por estar nos acompanhando. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, o link você encontra aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de compartilhar e dividir isso com seus amigos. Muito obrigado, valeu, até a próxima galera, fui!